Neste vídeo, eu vou te falar de 4 formas de como você identificar uma tendência no mercado financeiro. Meu nome é Jorge, sou trader no mercado desde 2009 e, desde então, eu venho trazendo conteúdos para você a respeito do mercado financeiro. É um grande prazer estar com mais esse vídeo aqui, te oferecendo esse material para te ajudar a entender um pouco melhor como você tem chance de ganhar no mercado financeiro no longo prazo. Sem mais delongas, eu vou direto ao tema desse vídeo. Muitos traders iniciantes buscam encontrar oportunidades a favor de uma tendência que já está estabelecida. Isso porque existe meio que um consenso aí, né? Boa parte dos livros, materiais, cursos falam sobre as grandes vantagens de você operar a favor de uma tendência que já está estabelecida no mercado financeiro. E existem muitas formas de você identificar uma tendência. Nesse vídeo eu vou te falar de 4 formas que podem te ajudar a dar mais clareza no teu operacional. Então, sem mais delongas, vamos direto para a tela que eu vou te mostrar isso agora mesmo, tá? A primeira forma que eu quero falar para você é através do preço. Primeira forma, tá? Posição do preço frente a uma média móvel. Isso aqui é amplamente conhecido, mas eu quero trazer uma perspectiva para você que pode te ajudar, tá? A posição do preço frente a uma média móvel. Por exemplo, nós estamos aqui no EUSD gráfico de 1 hora e estamos com a média de 200 períodos neste momento, tá? Essa primeira forma de identificar a tendência, ela parte do princípio de que é bem simples, porém, né, para a gente conseguir explorar isso com facilidade, a gente precisa estabelecer algumas coisas, tá? A regra mais básica diz, se o preço está por baixo da média móvel, logo temos uma tendência de baixa. Provavelmente uma tendência de baixa, tá? Vamos escrever isso também, ok? Então, basicamente é isso. Se o preço está por baixo da média, como está aqui no caso do USD, tem chance de uma probabilidade de um movimento de queda, tá? E isso, é claro, né, tá bastante simples, mas a gente vamos elaborar isso um pouco mais. Depende, qual que é um grande detalhe aqui? Se o preço está por baixo da média, tem chance de ser uma tendência de baixa. Beleza, ok. Porém, nós podemos ir além e pensar no tamanho, né, dessa média móvel. Se nós pegarmos, por exemplo, uma média, aqui está uma média de 200 períodos. Se nós colocarmos uma média de 50 períodos, o que acontece? Ela fica muito mais próxima do preço. E por ela estar mais próxima do preço, isso também significa que o preço vai passar para cima ou para baixo da média com muito mais facilidade. Então depende muito do tamanho dessa média móvel. Se for uma média muito longa, um número muito alto, a gente vai ter o quê? Grandes tendências e que muitas vezes fica um pouco mais difícil. A gente colocar aqui, por exemplo, a média de 900 períodos. O que acontece? Olha só, então nós identificamos longas tendências, esse movimento de queda, porém, existe um detalhe aqui, que quando o preço começa a inverter, quando a tendência começa a acabar, ó, aqui, por exemplo, ó, né, quando ela começa a acabar, demora para a média reagir. Então, quer dizer, uma média muito longa, ela acaba se adaptando menos, né, de forma não tão ágil ao preço, tá? Por outro lado, se a gente colocar aqui a média de 10 períodos, o que acontece? Ela fica muito colada ao preço. Qualquer ruído do preço já inverte supostamente a tendência, tá? Então, qual que é a melhor forma aqui? Você precisa identificar qual tipo de tendência você quer explorar. Vou falar disso rapidamente, tá? Basicamente, temos tendência, vários tipos de tendência. Tem uma tendência, por exemplo, de queda, onde o mercado faz um movimento inclinado, faz uma pequena retraçãozinha e já retoma o movimento de queda. Nesse tipo de tendência, por exemplo, uma média móvel de 8, de 9, de 10 períodos e etc., pode ser interessante para você conseguir capturar esse tipo de tendência, tá? Mais ou menos o que está aparecendo aqui, ó. Aqui temos um exemplo, ó, média de 10, o mercado fez um movimento de queda, voltou na média de 10 e retomou um movimento de queda. Uma tendência, ok? Beleza. Tem um outro tipo de tendência, vamos colocar aqui, que é a média de 20, mais ou menos a média de 20, onde o mercado faz um movimento de queda, faz uma retração um pouquinho maior e depois ele retoma o movimento de queda. Então a média de 20 períodos, por exemplo, ajuda a identificar essas tendências um pouco mais longas, tá? Não tão longas, é claro, mas um pouco mais longas, onde a gente tem, né, o preço que se movimenta de forma um pouco mais tranquila. Então ele sobe, aí faz uma retração, volta na média de 20 e depois retoma um movimento de alta, tá? Também temos a famosa média de 50. E aí, ela já captura um tipo de tendência um pouco mais aberta, onde o mercado faz um movimento de alta,
faz uma retração mais longa, geralmente voltando até perto de 50% e etc. E aí o mercado toma movimentos de alta, tá? Temos a média de 100, que ajuda a identificar tendências intermediárias. Basicamente, quando a gente vai para uma média de 100 períodos, né, a gente já está falando de uma média móvel que ajuda a identificar uma direção predominante do mercado, mas que muitas vezes é melhor utilizar a média de 100 junto com outras médias móveis para te mostrar outros elementos do mercado, tá? E a média de 200, que ajuda a gente a entender ciclos um pouco maiores aí. Então, se a gente olhar aqui nesse cenário, vamos colocar aqui outras médias. Vou colocar aqui a média de 10 períodos, eu vou colocar ela em vou colocar o portfólio aqui, colocar esse violeta. Ok. Vamos colocar aqui a média de 20 períodos, vou colocar aqui nesse amarelo. Vou colocar a média de 50, vou colocar ela em vermelha. E vou colocar a média de 100. Não estou dizendo que você tem que usar, tá, todas essas médias aí, mas é apenas preferente de comparação, vou colocar ela em preto. Muito bem. O que nós temos, então? Aqui dá para a gente ver claramente, né? Voltando um pouquinho mais para trás. Olha só. Aqui nós temos tendências, e aqui que está. Qual delas está certa, Jorge? Nenhuma está errada. Tá? Depende daquilo que você está procurando. Por exemplo, aqui na média roxa, a gente pode observar, ó, essa pequena tendência. Isso foi um movimento de alta. Ó, o mercado subiu, voltou na média de 10, né? Segurou e retomou um movimento de alta. Ok? Válido, tá? Nós temos aqui, por exemplo, ó, esse movimento que voltou, inclusive, em várias médias, né? A média de 20, essa laranja, muitas vezes ela segura o preço. Em outros momentos vai ser a média de 50. Okay? Em outros momentos vai ser a média de 100. Em outros momentos a média de 200. Qual delas é melhor? Então temos aqui, ó, 10, 20, 50, 100, 200. Depende do tipo de tendência que você quer capturar, tá? Uma tendência mais longa, talvez uma média de 200 aí vai te ajudar melhor a identificar, tá? Então a primeira forma que você pode pensar é através de tendências, beleza? Segunda forma que nós podemos pensar, vamos aqui, deixa eu tirar essas médias. Qual que é a segunda forma? Através da leitura de topos e fundos. Aqui a gente está falando, é claro, de uma análise de price action, tá? Você pode olhar, por exemplo, aqui no USD, vamos voltar um pouco para trás, e a gente identifica o quê? O que dá para a gente ler? Olha só, esse topo foi mais alto do que esse, né? Esse fundo aqui foi mais alto que esse topo foi mais alto do que o anterior, e assim por diante, tá? Fundos e topos cada vez mais altos. Essa é uma forma é a forma clássica, podemos dizer assim, aqui parte do princípio de fazer essa leitura de topos e fundos, ok? Para quem às vezes está iniciando, às vezes se confunde um pouco, não sabe exatamente em que situação priorizar um topo ou outro, tá? Temos esse topo aqui, por exemplo, que foi mais alto do que esse, porém esses dois foram mais baixos do que esse. Então temos uma estrutura de queda e aí uma certa, né, um falso rompimento da máxima anterior. E aí nós temos o quê? Esse topo aqui que foi mais alto do que esse. Opa, possível inversão? Talvez não. Então, esse olhar para o mercado através de uma leitura de topos e fundos para identificar tendência, às vezes representa um pouco de dificuldade para algumas pessoas, principalmente para o trader iniciante que ainda não tem muita clareza, tá, sobre como ele quer operar de forma geral, tá? Também temos o quê? Leitura, rompimento de máximas e mínimas para identificar aquele trade, aquele movimento a favor de uma tendência. Tá? Quando o mercado faz um rompimento verdadeiro de uma região, um topo ou de um fundo, se a gente colocar aqui, ó, esse fundo, vou colocar uma outra cor. Quando o mercado faz um rompimento de um fundo, né, bem marcado, bem desenhado no mercado, no gráfico, o que nós temos? Cara, bom, se romper esse fundo, pode ser que o mercado continue caindo. Tá? Então temos aqui uma possível tendência de queda. Ou a gente olhar, né, um movimento de topo, ou ver o topo, então o mercado vai continuar subindo, tá? Essa é a terceira forma. Uma forma que não é muito utilizada, mas é uma forma bastante interessante também, é através do indicador RSI. Vou te mostrar isso agora. Então eu estou aqui com o RSI, tá? Deixa eu deixar ele um pouco mais fácil de ser visualizado. Vou colocar aqui uma cor preta desses níveis e vamos colocar aqui um pouco mais visível desse jeito. Muito bem. Uma forma, tá, que você pode utilizar para identificar tendências, por exemplo, é quando o preço passa para cima ou para baixo do nível de 50. Ok? Então nós temos aí o RSI com o nível de 50.
Podemos pensar, e aqui a gente já vai para uma visão de contexto. Você pode pensar, por exemplo, olha, se o preço estiver para cima de 50, podemos pensar então em uma situação de tendência de alta. Você pode utilizar, por exemplo, a direção do RSI no gráfico de 1 hora para identificar tendências, possíveis oportunidades para um período menor. Ou você pode utilizar, por exemplo, o posicionamento do RSI no gráfico diário para identificar tendências em períodos menores. Cara, veja qual que é o posicionamento da média do RSI no gráfico diário, e aí eu procuro por possíveis oportunidades naquela direção a partir do gráfico de 4 horas, por exemplo. É uma possibilidade, tá? Então, identificar tendências através do RSI é uma possibilidade. Sempre que o preço passa para cima de 50, para cima ou para baixo de 50. Tá? Agora, isso também é um pouco problemático. Por quê? Porque às vezes você olha aqui, ó, o que acontece? O preço está acima, o RSI está acima de 50. Mas o que o preço está fazendo aqui? Está fazendo nada, ele está lateral, né? Então, depois o mercado inverteu. Então, o que muita gente costuma fazer? Tá? Existe uma possibilidade adicional. Em vez de usar 50, exatamente 50, você pode colocar aqui, ó, o nível de 60 e o nível de 40. Tá? Então, em vez de falar assim, olha, eu vou negociar, somente se o preço estiver acima de 50, eu vou comprar, abaixo de 40, ou abaixo de 50 eu vou vender. Você pode colocar dois níveis diferentes, 60 e 40. Você abre um espaço, entende que esta aqui é uma possível zona neutra do RSI, e você vai considerar a tendência de alta somente quando ele estiver acima de 60, ou tendência de baixa quando ele estiver abaixo de 40. Basicamente, o que eu estou trazendo aqui para você é uma forma de tentar ampliar a tua visão a respeito de possibilidades, com o próprio indicador RSI, para pensar tendência, e aí talvez ampliar a sua visão para você enxergar um pouco melhor possibilidades de uma visão de contexto, inclusive. Está utilizando o nível de 50 ou usando o nível de 60, 40 ou 55, 45 é uma outra possibilidade também, que é possível você utilizar, aqui, ó, 60, 55 e 45. Opa, 45, tá? Então, quer dizer, se o RSI estiver abaixo, abaixo de 55, nada. E é claro, uma visão de contexto é sempre muito importante, tá? O que nós falamos aqui, então? Nós falamos do que é uma tendência, ok? É basicamente uma direção predominante do mercado, que está acontecendo, seja para cima ou para baixo. Nós falamos que nós podemos utilizar tendência sempre comparando o preço com relação à média móvel, e aí depende, é claro, de que tipo de tendência nós queremos identificar. Se for uma tendência mais curta, uma média mais curta. Se for uma tendência mais longa, uma média mais longa. Talvez aí uma média de 200, uma média de 100. Se for aquela tendência bem inclinada para cima ou para baixo, uma média de 8, 9, 10, não vai dar tanta diferença assim, tá? Nós também falamos de rompimento de topos de fundos, análise de topos de fundos, entender topos de fundos cada vez mais altos ou topos de fundos cada vez mais baixos, tá, no preço. Nós falamos de rompimento de resistência ou suporte anterior com manutenção da tendência, e nós falamos do RSI, utilizar o nível de 50, talvez 55, 45 ou 60, 40 para identificar tendências em períodos maiores, e operar a favor dessa direção no RSI, tá? E agora uma coisa muito importante, você precisa tomar cuidado com tendências, ok? O próprio conceito de tendência é um conceito um pouco perigoso de se trabalhar, de se pensar. Por quê, Jorge? Por causa que tendência é uma coisa meio ilusória. Não existe uma tendência universal que seja universalmente aceita, que esteja em todos os períodos. Então, se você olhar, e aqui entra muito essa análise de múltiplos time frames, tá? Onde você tem uma análise do gráfico de 5 minutos, pode ter uma tendência de alta no gráfico de 5 minutos, e pode ter uma tendência de baixa no gráfico de 1 hora, tá? E não existe necessariamente conflito entre essas ideias, desde que você tenha escrito no seu plano de trading o que você vai fazer em cada período. E é muito importante, essas ideias que eu trouxe aqui de tendência, várias formas aí de ler e entender uma tendência, pode ser bastante útil, tá, para você, mas tem que estar escrito no seu plano de trading, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu sempre trago muito conteúdo, muito vídeo, material para você a respeito do mercado financeiro, para que você possa ver a possibilidade de realmente dar o próximo passo em direção à consistência como um trader, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus
deixa o like, é muito importante, se inscreve no canal, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até mais.